Voltamos aqui no Bate-Papo Político nesta última edição do Jornal Alerta Geral em 2021, conversando com o jornalista Beto Almeida sobre os principais assuntos que ganharam destaque no noticiário local, nacional e regional e também sobre os assuntos que entram na nossa pauta de 2022. E uma das preocupações, jornalista Beto Almeida, passam pelo INSS. Os segurados da Previdência Social já estão olhando para o próximo ano e indignados, inconformados com a demora da Previdência Social em responder aos mais de 1.800.000 pedidos de benefícios, uma longa fila e muito sofrimento para quem precisa, Beto Almeida, receber resposta com certa urgência sobre um auxílio, a aposentadoria, sobre o BPC ou sobre a aposentadoria rural ou urbana. Pois é, Luciano, a gente fica observando esse quantitativo, esse número, mais de 1.800.000, a gente vai fechar o número aí com quase 2 milhões de uma fila de pessoas que aguardam o atendimento e a resposta do INSS para os seus pedidos de benefícios. Mostra claramente, primeiro, a falta de pessoal que o INSS enfrenta hoje, de servidores, para garantir a concessão desses novos benefícios. O INSS tem hoje, Luciano, um quadro de servidores que já está a caminho da aposentadoria. Muitos se aposentaram e simplesmente não tem como atender a toda essa demanda. A gente viu o esforço, ou pelo menos uma tentativa, de minimizar esse impacto, contratando, por exemplo, gente que já estava na aposentadoria, militares. Isso não deu resultado. O que o INSS precisa mesmo, de fato, é, primeiro, decidir por uma questão que é a realização de um concurso público para novos servidores, para que tenha gente qualificada e faça esse atendimento. Olha, quem é contribuinte da Previdência Social é um direito. Chegou o pedido, por exemplo, de aposentadoria, da concessão de um benefício, ele tem um prazo. Esse prazo normalmente costuma ser no papel, na lei, de até 45 dias. Me diz, Luciano, quem é hoje o servidor, aliás, o beneficiário do INSS que consegue ter atendido dentro desse prazo de 45 dias? Isso não existe. Então é uma realidade que infelizmente nós estamos encerrando 2021, mas que ela passa para 2022. É daquela lista de problemas antigos que o ano novo não suplanta, que o ano novo entra como desafio. Esse é o caso do INSS. Desafio que é gigantesco para o governo federal, porque o anúncio de um concurso para a contratação de servidores do INSS ou para o INSS ainda é um processo longo, ou seja, durante 2022 é provável, Beto Almeida, que tenhamos a continuidade dessas filas, porque sem servidores a máquina não anda e mesmo com os processos anunciados pelo INSS de agilizar as respostas com a análise, com todos os aspectos que a tecnologia oferece, sem essa mão de obra, a agenda do INSS vai continuar desacelerada. E é tão cruel, Luciano, que entre esses muitos pedidos que estão aí literalmente embarreirados, aguardando uma resposta, está exatamente o tipo mais comum de pedido feito ao INSS. Sabe qual é? É o de amparo à pessoa com deficiência. Rapaz, olha, quem tem esse problema precisa sim de uma assistência e isso não está sendo resolvido. Ah, mas é só isso? Não está entrando nessa relação aí dos mais de 1.800.000, inclusive aqueles pedidos de revisão de benefício. Isso aí nem está sendo contabilizado, porque pelo menos tem os aposentados. Essas pessoas já estão aposentadas, elas estão pedindo uma revisão, mas pelo menos tem lá aquele valor que cai mensalmente. E os que nem isso têm direito ainda, que estão na perspectiva de vir a receber seus benefícios e não recebem porque simplesmente não tem servidor para analisar. Esse é o ponto. Chega a beirar o descaso do governo federal, da Previdência Social com os contribuintes da Previdência. Então é inadmissível que nós passamos do ano de 2021, chegando 2022, com os mesmos problemas, sem uma perspectiva. Como você bem disse, por mais que haja determinação para a realização de um concurso público, isso leva tempo. Vamos colocar aí com boa vontade, se o governo iniciar 2022 com essa determinação,
pelo menos mais 6 meses até esse concurso ser realizado, até ser feita a seleção, até haver a divulgação do resultado e a convocação dos aprovados. E quando há demora no atendimento pelo INSS desses pedidos de benefícios, o segurado só tem um caminho: recorrer à justiça. É um caminho que burocraticamente pode ser mais demorado, mas é a alternativa para quem já cansou da espera à porta do INSS. A porta, do ponto de vista, quando eu falo porta, não é fisicamente ali o segurado. Claro que muitos ainda vão às agências do INSS, mas a espera hoje é após a entrada dos pedidos feitos de forma virtual. Então, para quem encontra a demora do INSS, há esse caminho, a Justiça Federal. E aí, você disse bem, ou você tem que contratar um advogado. Para quem não tem recursos, tem que ir em busca da Defensoria Pública Federal, a Defensoria Pública da União, que trabalha também com suas limitações, porque não tem um quantitativo suficiente, Luzinou, de advogados para atender a toda essa demanda. Ou seja, é naquela situação, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Então, mas tem que, como se diz, distribuir, não pode ficar realmente esperando, literalmente, que as coisas se resolvam por si. E nessa área da Previdência Social tem uma boa notícia, porque o Tribunal Regional Federal da 5ª Região, que abrange os estados de Pernambuco, Ceará, Alagoas, Sergipe, Rio Grande do Norte e Paraíba, acaba de liberar mais um lote de recursos para os beneficiários que entraram com ação na Justiça. Justamente essa questão que eu falei, Beto Almeida, quando os beneficiários da Previdência Social, porque a gente fala beneficiário da Previdência Social, tem uma diferença aqui em relação aos segurados. Segurados são as pessoas que contribuem para o INSS, e aí tem as garantias dadas pela Previdência Social. E beneficiários são aquelas pessoas que recebem, além desses benefícios pagos na condição de quem é contribuinte, também o BPC, que é o benefício de prestação continuada e que é garantido a quem tem deficiência ou aos idosos acima de 65 anos de idade. E nessas decisões da Justiça Federal entram auxílios, pensões, aposentadorias e BPC. Então, a boa notícia, nesse pacote de dinheiro são pelo menos 282 milhões de reais para 41.236 beneficiários em todo o Nordeste, ou seja, nesses estados atendidos pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, Pernambuco, Ceará, Alagoas, Sergipe, Rio Grande do Norte e Paraíba. E em outro lote, Beto Almeida, são mais 230 milhões de reais em 15.938 processos que representam 26.290 beneficiários, ou seja, somente aqui nesse pacote de decisões do Tribunal Regional Federal tem mais de 60 mil beneficiários do INSS e milhares aqui no Ceará. Exatamente, Zeno. Ou seja, aí são aquelas concessões ou revisão de benefícios que ficam até aquele limite de 60 salários mínimos, né? Que dá dívidas aí do INSS com esses segurados de 66 mil reais. O bom é que não entra naquela relação de precatórios, porque se passar disso, aí, meu amigo, é outra história, que aí já entra para a necessidade do precatório e a gente já sabe que isso demora mais. Mas a notícia eu concordo com você, é boa porque encerra o ano, pelo menos para parte desses aposentados, com uma vitória na justiça. Justiça que mesmo tardia, chega agora contra o INSS.